Na tranquila cidade de Bonito de Santa Fé, no dia 15 de setembro de 2020, uma figura carismática e dedicada chegava para assumir um papel de grande importância na igreja: o pastor Damião de Bozano. Com um chamado divino no coração e a missão de liderar a Assembleia de Deus local, o pastor enfrentou um desafio adicional que pairava sobre o mundo naquele momento: a pandemia da Covid-19. Ao desembarcar na cidade, pastor Damião encontrou um cenário desafiador, onde o distanciamento social e as restrições eram a nova norma. No entanto, sua fé inabalável e determinação inigualável o impulsionaram a superar todas as adversidades. Diante da impossibilidade de realizar cultos presenciais, o pastor Damião não hesitou em adaptar-se à nova realidade, lançando mão da tecnologia para levar a mensagem de esperança aos fiéis. Com cultos online inspiradores, ele utilizou as plataformas virtuais para conectar corações e promover a espiritualidade em meio à incerteza. As dificuldades não desanimaram o pastor Damião, que com seu carisma contagiante e palavras de conforto, conseguiu manter a comunidade unida mesmo à distância física. Seus sermões virtuais não eram apenas uma fonte de alívio espiritual, mas também uma âncora de esperança em tempos turbulentos. Ao longo desse período desafiador, o pastor não apenas enfrentou as adversidades, mas as transformou em oportunidades. Sua liderança compassiva e resoluta atraiu muitas almas sedentas por conforto espiritual. Mesmo diante da incerteza e do medo, o pastor Damião permaneceu firme, guiando seu rebanho com serenidade e determinação. Os frutos de seu trabalho árduo começaram a se manifestar quando várias pessoas, tocadas pela mensagem de fé e esperança, entregaram suas vidas a Cristo. O pastor Damião se tornou um farol na escuridão, iluminando caminhos e transformando vidas mesmo em meio à tempestade. Numa manhã ensolarada, as portas da congregação do Jardim das Neves se abriram novamente, trazendo consigo uma onda de renovação espiritual. O pastor Damião de Bozano, com seu carisma e fé inabalável, tomou a decisão de reabrir o templo que por algum tempo permaneceu fechado. Os fiéis, sedentos por esperança, lotaram os bancos da congregação. O som suave do órgão ecoou, e as vozes do coro preencheram o espaço há muito silencioso. Pastor Damião, sereno no púlpito, compartilhou a mensagem de amor, esperança e redenção. Assim, a congregação renascida sob a liderança do pastor Damião tornou-se um símbolo vivo de fé, amor e resiliência. A história de renascimento espiritual no Jardim das Neves espalhou-se como um testemunho inspirador de que mesmo nas sombras, a luz da esperança pode ressurgir, trazendo consigo um futuro abençoado. Como resultado da reabertura da congregação do Jardim das Neves, o jovem Diego entregou sua vida a Cristo. A Assembleia de Deus em Bonito de Santa Fé tem sido um farol de espiritualidade e inspiração, liderada pelo dedicado pastor Damião de Bozano. O pastor inovou de maneira marcante o trabalho da rádio da igreja, especialmente no programa Momentos com Cristo. Essa inovação trouxe uma nova dimensão à forma como a mensagem divina é compartilhada, alcançando não apenas os ouvintes locais, mas também uma audiência global. O pastor Damião introduziu uma abordagem moderna ao transmitir o programa ao vivo através das plataformas de mídia social como Facebook e YouTube. Essa mudança estratégica permitiu que Momentos com Cristo ultrapassasse as fronteiras geográficas da comunidade local, atingindo um público mais amplo e diversificado. As transmissões ao vivo
proporcionaram uma experiência interativa, conectando os ouvintes de uma maneira mais próxima e pessoal. Os apresentadores do programa desempenharam um papel crucial nessa transformação. O próprio pastor Damião, com sua eloquência e fervor espiritual, liderou as discussões e reflexões. Ao seu lado, o irmão Virgílio Caju trouxe uma perspectiva única, enriquecendo as conversas com sua sabedoria e experiência. Complementando a equipe, o irmão Gessé Oliveira, operador técnico habilidoso, garantiu uma transmissão suave e de alta qualidade. O pastor Damião de Bozano, figura notável na cidade de Bonito de Santa Fé, dedicou incansáveis esforços à evangelização e disseminação da palavra de Deus em sua igreja. Sua atuação foi tão significativa que marcou o cenário religioso local de maneira notória. Ao longo de sua trajetória pastoral, o pastor Damião empreendeu uma série de iniciativas inovadoras para alcançar os fiéis e proporcionar-lhes uma experiência espiritual única. Dentre essas iniciativas, destaca-se a criação do Culto Livre, um evento semanal realizado todas as manhãs de segunda-feira na feira da cidade. Esse culto diferenciado não apenas ofereceu uma oportunidade para que os moradores de Bonito de Santa Fé pudessem se reunir em adoração, mas também rompeu com a formalidade tradicional, proporcionando um ambiente mais acessível e acolhedor. A feira, local de encontros cotidianos, tornou-se palco para a celebração da fé, promovendo a integração da comunidade e fortalecendo os laços entre os fiéis. Sob a liderança inspiradora do pastor Damião de Bozano, a cidade floresceu espiritualmente, testemunhando uma onda de transformação que tocou o coração de muitos. O incansável trabalho evangelístico promovido pelo pastor não apenas iluminou a comunidade, mas também guiou diversas almas a entregarem suas vidas a Jesus. A cidade viu-se imersa em um movimento de fé, impulsionado pelo dedicado pastoreio de Damião de Bozano. Pessoas de todas as esferas da sociedade foram tocadas pela mensagem de amor, esperança e redenção que ele compartilhava incansavelmente. Muitos, movidos por um desejo profundo de transformação espiritual, tomaram a decisão significativa de entregar suas vidas para Jesus Cristo. Os frutos desse intenso trabalho não se limitaram apenas às palavras proclamadas nos cultos e encontros. A cidade, sob a influência pastoral do pastor Damião, testemunhou um aumento notável nos batismos nas águas. Esses rituais sagrados celebravam publicamente a decisão individual de seguir a Cristo, simbolizando o compromisso renovado e a busca por uma vida alinhada aos princípios do Evangelho. Na fervorosa cidade de Bonito de Santa Fé, as chamas da fé foram avivadas através das marcantes cruzadas evangelísticas conduzidas pelo pastor Damião de Bozano na Assembleia de Deus local. Esses eventos transcendentes foram momentos de intensa espiritualidade, nos quais o fervor religioso alcançou novas alturas e tocou profundamente os corações da comunidade. O pastor Damião, dotado de uma paixão incansável pelo evangelismo, empreendeu várias dessas cruzadas, transformando a Assembleia de Deus em um epicentro de esperança e renovação espiritual. Sob sua direção inspiradora, as cruzadas evangelísticas não eram apenas encontros religiosos, mas verdadeiros catalisadores de mudança nas vidas daqueles que participavam.
Nesses eventos, a palavra de Deus ecoava pelos corredores da igreja, envolvendo os presentes em uma atmosfera de adoração e reflexão. A mensagem do Evangelho, proclamada com O pastor Damião de Bozano, líder dedicado e visionário da Igreja de Fé em Bonito de Santa Fé, deixou um legado palpável, não apenas em termos espirituais, mas também na estrutura física da igreja. Seu compromisso com o crescimento e a edificação da igreja manifestou-se em várias reformas e construções que transformaram o ambiente de adoração. Uma das notáveis iniciativas foi a construção da cantina da igreja, um espaço pensado não apenas para alimentar os corpos, mas também para fortalecer os laços de comunhão entre os membros da igreja. Além disso, o pastor Damião empreendeu a construção da secretaria da igreja, um espaço central para a gestão administrativa e organização das atividades religiosas. Essa estrutura proporcionou uma base sólida para o funcionamento eficiente das operações da igreja, permitindo uma melhor comunicação e coordenação de eventos e projetos. A visão do pastor não se limitou apenas ao presente, estendendo-se ao investimento na educação religiosa. Com essa perspectiva, ele liderou a construção de salas de aula destinadas à escola bíblica, proporcionando um ambiente propício ao aprendizado e à reflexão sobre os ensinamentos sagrados. Essa iniciativa não apenas enriqueceu a experiência espiritual dos membros, mas também contribuiu para a formação sólida da próxima geração de líderes e discípulos. Ao longo de sua liderança, o pastor Damião realizou muitas outras reformas que foram essenciais para o fortalecimento da infraestrutura da igreja. O pastor Damião de Bozano, em sua liderança dedicada em Bonito de Santa Fé, promoveu uma série de eventos transformadores na igreja. Destacam-se o primeiro Congresso Unificado de Mocidade e Senhoras, que uniu diferentes gerações em adoração e aprendizado, e o primeiro Congresso Infantil, focado no ensino bíblico para crianças. O Encontro de Jovens ofereceu um espaço dinâmico para discussões e inspiração. Esses eventos, entre outros, refletem o comprometimento do pastor em fortalecer os laços da comunidade e cultivar uma fé vibrante. Seu legado transcende os púlpitos, perdurando nas memórias daqueles que participaram dessas experiências espirituais. Obrigado, pastor Damião de Bozano, por ser um pastor, um mentor e um amigo tão extraordinário. Que Deus o abençoe ricamente em sua próxima etapa de serviço e que a alegria do Senhor continue sendo sua força. Amém.